Nesta aula você vai entender o objetivo da informação contábil financeira. Eu sou o professor Antônio Marterson, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Contabilidade e Negócios. Se você gostar, se inscreva no canal, ative as notificações e na descrição conheça o meu curso de Análise de Balanço Patrimonial e DRE com acesso vitalício. Agora fique aí com essa aula para você. Bons estudos! Bem, então vamos aqui continuando os nossos estudos sobre contabilidade societária. Nós estamos aqui iniciando o módulo 2, Objetivo da Informação Contábil Financeira, aula 1, Objetivo da Informação Contábil Financeira. Qualquer dúvida, mande sua pergunta. Olha só, as demonstrações financeiras são um conjunto de relatórios financeiros elaborados com o objetivo de transmitir informações aos usuários de forma útil para a tomada de decisões e avaliações. Então perceba, nós temos aqui que a própria norma, o CPC 00, ele diz que as demonstrações elas servem para que os usuários tomem essas decisões. Continuando aqui a leitura, ó. Porém, não de forma específica para esse ou aquele grupo de usuários, pois, olha o texto verde, a necessidade da informação não deve afetar a forma como são elaboradas essas demonstrações. Então, nós temos aqui três coisas interessantes. A primeira é que as informações contábeis, mostradas nas demonstrações, elas existem, elas são fornecidas para que os usuários, sejam eles internos ou externos, tomem decisões. Decisões essas que podem ser diversas e que são diversas. Porém, o texto preto ele vai dizer que a informação ela não vai ser configurada a nenhum grupo específico, tudo bem? Elas são divulgadas de modo geral e cada grupo vai utilizá-la como bem entender. E o texto verde diz que a necessidade de cada usuário não pode alterar, não pode interferir, tudo bem, na forma como as informações serão elaboradas. Então, para resumir, as informações serão elaboradas de acordo com um padrão e cada usuário vai usar essas informações do jeito que ele bem entender. Tudo bem? Vamos aqui falar rapidinho sobre a tomada de decisão. De forma resumida, podemos dizer que o objetivo da informação contábil financeira é de satisfazer os stakeholders, que são os usuários, tudo bem? É satisfazer nas tomadas de decisão, tá bom? Essas decisões, como vai dizer aqui o CPC 00, essas decisões se referem a comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio ou de dívida. É quando o investidor está pensando em colocar o seu capital naquela empresa, ou retirar, ou aumentar a sua participação naquela empresa, tudo bem? E outras decisões mais. Para isso, ele utiliza as informações contábeis, tá bom? Conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito, tudo bem? Quando uma empresa vai num banco pegar dinheiro emprestado, o banco utiliza as informações contábeis daquela empresa para decidir se vai conceder, tudo bem? E se ele já estiver concedendo há algum tempo, ele vai decidir se vai liquidar, ou seja, vai parar de continuar emprestando e vai começar a cobrar aquilo que ele está devendo. O banco faz isso de acordo com o entendimento que ele vai ter daquela situação, tá bom? Outra decisão é exercer direito de votar ou, de outro modo, influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. Tudo bem? Então, de acordo com a análise que um determinado usuário vai fazer, normalmente tem que ser sócio, nesse caso aqui, ele vai decidir se está na hora de intervir nas operações, está na hora de votar, está na hora de tentar mudar os rumos que aquela empresa está tomando sobre o uso dos recursos econômicos da entidade, tá bom? Então, são várias coisas que os usuários fazem, né? São várias tomadas de decisões que os usuários fazem quando se refere a informações contábeis, tá bom? Então, ainda sobre as informações contábeis, o que elas são? Tudo bem? O que elas são? As informações sobre a situação econômico-financeira da entidade. É bem simples de entender, tá bom? Para quem são? Para todos os interessados, né? Os stakeholders, ou interessados mesmo, tudo bem? Os administradores, os investidores, os consultores, governos, fornecedores de produtos, fornecedores de crédito, tudo bem? Fornecedores de financiamento, inclusive clientes. Para quê?
para a tomada de decisões. Vender, comprar, alugar, manter ou retirar investimento, descontinuar, abrir uma filial, fechar uma filial, criar um novo produto, tirar um produto de circulação, tudo bem? Diversas decisões que serão tomadas a partir das informações contábeis, tá? Contábeis financeiras. Em relação aos credores, pode-se afirmar que as decisões estão voltadas para oferecer crédito ou não, tudo bem? Então veja, os credores praticamente eles querem as informações para saber se eles devem ou não oferecer crédito, tudo bem? Show? E eles também vão analisar a expectativa de pagamento do valor principal, dos juros e outras formas de retorno. Para isso eles vão fazer uma análise completa, tá bom? Da situação econômico-financeira da empresa e tomar essa decisão se vão conceder ou não. Olha aqui o texto amarelo, o texto preto, né? Esses usuários avaliarão a tempestividade e as incertezas associadas ao fluxo de caixa futuro e, para tanto, precisarão das informações contábeis financeiras para fazer estimativas de forma consciente. Então, eles vão fazer análise de liquidez, eles vão saber se a empresa tem capacidade de pagar suas contas no curto prazo, ou seja, 12 meses, vão saber se ela não tem, tudo bem, tanta capacidade assim. Então, tudo isso eles irão analisar a rentabilidade da empresa, irão analisar a lucratividade, como está o crescimento dos lucros, se os lucros estão crescendo ano após ano, se o faturamento está crescendo ano após ano, tá bom? Então, tudo isso os credores irão analisar. Regime de competência, só para a gente encerrar aqui essa aula, tá? A estrutura conceitual baseia-se no regime de competência. Né? O regime de competência tem uma aula que você assistiu a última aula do módulo passado que eu falei sobre isso, tá bom? Por esse motivo, né, as demonstrações contábeis financeiras são elaboradas considerando o reconhecimento dos efeitos das transações e dos eventos quando eles efetivamente ocorreram, mesmo que ainda não tenham sido recebidos ou pagos. Então, o regime de competência nada mais é do que registrar receitas e despesas, ou seja, registrar todos os acontecimentos da entidade, mesmo que aquela receita ainda não tenha entrado no caixa e mesmo que aquela despesa ainda não tenha também entrado no caixa da entidade, tá bom? Olha só, baseado nessa aula, você saberia responder quais são os potenciais usos da informação para seus usuários? Bem, aí nós poderíamos elencar vários usos, né? Se nós devemos, né? Vamos imaginar que nós somos credores. Será que eu devo ou não conceder um empréstimo, conceder crédito? Em quantas parcelas? Com qual taxa? Se eu for um banco, será que eu devo conceder um financiamento para essa entidade? Quantas parcelas? Qual valor? Qual taxa? Se eu sou um fornecedor, será que eu devo fornecer mercadorias para essa empresa pagar a prazo? Quanto? 1 milhão, 2 milhões? Qual a capacidade de pagamento dessa empresa? Eu preciso conhecer as demonstrações contábeis. Tudo bem? Em quantas parcelas? Qual taxa? Quais os riscos? Tudo bem? E outras análises mais que nós podemos fazer. Se eu sou um investidor e estou pensando em investir nessa empresa, como que está a rentabilidade, como que estão os retornos, como que estão os lucros? A rentabilidade está crescendo período após período, os lucros estão crescendo? O faturamento cresce, mas o lucro não cresce? O faturamento cresce, mas a rentabilidade não cresce? Ou será que o faturamento está estagnado? Como é que está a proporção de despesas, de custos dessa empresa? O lucro dela não aumenta, mas ano após ano as despesas e os custos aumentam muito. Então existe aí uma coisa meio desproporcional. Então são várias análises que nós podemos fazer através das informações contábeis, tá bom? Qualquer dúvida, mande sua pergunta. Abraço e bons estudos.